Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos, eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Você é muito bem-vindo aqui ao nosso trabalho de exposição bíblica, capítulo por capítulo da Bíblia Sagrada. Hoje nós paramos no capítulo 27 do livro de Mateus, a parte 1. Nós ficaremos por aqui durante 4 episódios, meditando em cada parte do texto, do contexto, toda a história, toda a teologia, tudo aquilo que é importante para a gente compreender melhor o texto bíblico. E esse é o nosso trabalho aqui. E eu fico muito contente e alegre com a sua presença, com a sua audiência, com a sua paciência. Vamos lá, juntinhos, aprender mais do texto bíblico. Se aproximamos do final de mais um livro. Hoje, Mateus, capítulo 27, parte 1. Episódio de número 683. 8ª temporada, disponível para você aí no YouTube, no Spotify, no Deezer, na Amazon Music e em muitos outros distribuidores, no iVoox, em muitos outros aí, não dá nem para descrever em tantos lugares que este trabalho está disponível, em 19 países, 5 continentes, temos ouvintes aí, até na China, nós temos ouvintes deste trabalho, para a glória do nome de Jesus. Veja Cristo perante Pilatos hoje. Antes disso, nós vemos que Caifás ele tinha um propósito a cumprir ao entregar Jesus aos romanos. E mal sabia ele que enquanto pensava que estava fazendo de todos uma ferramenta, um instrumento ali do que ele desejava, ele era meramente uma ferramenta de Deus, para realizar os propósitos de Deus, embora ele não soubesse disso. A harmonia do propósito de Deus, o esquema de Caifás, a lei de Roma e a relação da corte judaica com o procurador romano explicam completamente como, quando o Sinédrio tomou conselho contra Jesus para matá-lo, o resultado foi que eles resolveram entregá-lo a Pilatos. Em sua conduta, nós podemos observar algumas coisas, dentre elas, a sua escrupulosidade sobre entrar no palácio. Eles não cruzariam um limiar gentil durante a festa dos pães asmos, era contra os seus regulamentos cerimoniais. Nós vemos tipos nisso de todos que são capazes de serem religiosos sem serem morais. Se encolhem de violar alguma regra cerimonial, mas sem escrúpulo algum eles violam as suas próprias convicções. São os chamados sepulcros caiados. Exteriormente imaculados, limpos, mas interiormente cheios de podridão e corrupção. A astúcia foi satanicamente motivada da acusação deles. Eles tinham sido obrigados a apenas uma hora a absolvê-lo de tais acusações e condená-lo com base em sua alegação de ser o Filho de Deus. Mas Pilatos é muito perspicaz para ser enganado. E por sua demonstração de lealdade, ele não consegue acreditar que desde a última Páscoa, essa grande conversão do ódio ao amor por seu governo tenha ocorrido. Nós não podemos deixar de refletir que momento significativo foi esse para Pilatos, quando o nosso Senhor pareceu desejar abrir os desejos mais profundos daquele severo coração romano e incitá-lo a desejar com os judeus um reino espiritual. Antes de responder à sua pergunta, és tu o rei dos judeus?
Ele deve primeiro saber, como João nos diz, em que sentido Pilato usa as palavras: dizes isso de ti mesmo? Mas era demais para o orgulho romano ser ensinado por um judeu como encontrar a paz e até mesmo se submeter a esse judeu preso diante dele, como a um rei. Um espelho aqui erguido para aqueles de nós que não por nós mesmos perguntamos a Cristo quais são suas reivindicações, que acham bastante certo que outras pessoas o aceitem e reconheçam, mas não conseguem fazê-lo. Pilatos foi um homem que representa milhares em todas as épocas, que persistentemente, por princípio, vivem para o mundo e selam a natureza mais profunda neles, que o mundo não satisfaz, que tentam, por assim dizer, viver sua própria natureza, sua própria imortalidade. Suas próprias necessidades espirituais lhe ensinaram o significado da promessa de Deus de um rei aos judeus. Veja que foi pago um preço de sangue. O dia cujo amanhecer trouxe arrependimento a Pedro encontrou os governantes judeus ainda conspirando como poderiam efetuar o assassinato de Jesus. Eles o condenaram infamemente à noite como blasfemador, expondo assim a pena de morte por apedrejamento. Quase 100 anos antes disso, a Judéia foi conquistada por Pompeu e tornada tributária dos romanos, mas foi somente há cerca de 2 anos antes disso que ela se tornou parte da província da Síria. Então o poder da pena capital foi tirado dos judeus. Certamente o cetro havia partido e Siló deve ter chegado. Gênesis 49:10. Duvidando se o governador romano condenaria Jesus à morte por uma suposta ofensa religiosa. Então o Sinédrio resolve acusá-lo de traição contra os romanos, com base no fato dele ter se permitido ser saudado como o rei dos judeus. E essa decisão trouxe Judas novamente à cena. Na tradição cristã, Judas Iscariotes traiu Jesus Cristo por 30 moedas de prata, que se acredita serem shekels. A profecia em Zacarias estabelece que Deus designou um eminente pastor para alimentar o povo judeu, que é chamado de o rebanho da matança. Evidentemente, antecipação ao que eles deveriam sofrer dos romanos. Esta pessoa abençoada é divina e confessadamente o Messias. Zacarias 11:5 diz assim: seus próprios pastores não tinham piedade deles. Este foi literalmente o caso com os governantes judeus, fariseus, escribas e sacerdotes no tempo de Nosso Senhor. Que entre esses pastores indignos e os pastores designados por Deus havia uma forte inimizade. Minha alma os detestava, e a alma deles também me abominava. Assim, meus queridos, Cristo tinha uma aversão santa pelo orgulho, hipocrisia e maldade dos escribas e fariseus. E eles nutriam um ódio maligno por ele, por sua pureza e verdade. E aqui segue uma descrição terrível da ruína que seria trazida sobre eles pelos romanos. Versículos 9 de Zacarias 11. Que a aliança entre ele e seu povo foi quebrada, ou seja, a aliança do Sinai, e seu povo foi rejeitado, porque eles recusaram a aliança de Sião, que veio para substituí-la. Zacarias 11:10. Em contraste com os discípulos de Jesus, que eram principalmente das classes mais humildes, os chefes da nação estimam o Messias pelo preço de um escravo, 30 moedas de prata. O bom preço, que eles achavam que eu merecia, como ele observa sarcasticamente, pelo qual fui avaliado por eles, Zacarias 11, 12 e 13. Eles poderiam comprar o campo do oleiro para enterrar estrangeiros. Este campo foi, a partir de então, chamado de o campo de sangue. E assim se tornou um monumento à verdade das Escrituras. Zacarias continua em capítulo 11, versículo 13.
e tornei as 30 moedas de prata, e tomei as 30 moedas de prata, e as lancei ao oleiro na casa do Senhor. Um monumento da inocência de Jesus. Esse ato de Judas foi ordenado pela providência para refutar o cético que de outra forma poderia objetar que Jesus foi crucificado como um impostor. No testemunho de um discípulo que o conhecia bem, ao confessar a inocência de Jesus, Judas reconheceu sua messianidade, pois de outra forma ele não teria sido inocente. Nessa confissão de Judas nós temos uma espécie da vitória de Cristo sobre Satanás e um aviso aos perseguidores. Um monumento da infâmia do traidor e dos governantes, e permaneceu assim quando Mateus escreveu. Era para enterrar os estrangeiros. O estrangeiro impuro não deve, mesmo em seu sepultamento, aproximar-se dos vilões santos que assassinaram seu Messias. O estrangeiro tem um amigo em Jesus. Assim como os sacerdotes, ao obterem a morte do Senhor, tinham sido agentes involuntários na obtenção da redenção do mundo, assim, na disposição final do preço de seu sangue, eles inconscientemente fizeram um ato que representa a recepção da salvação do Senhor pelos gentios. Aquele que tem seu sepultamento pelo sangue de Cristo pode esperar também por uma ressurreição por meio dele. As moedas de prata não puderam redimir Cristo da morte. Por aquela milha que ficava entre a casa de Caifás e a de Pilatos, eles o levaram para longe da prisão e do julgamento, para entregá-lo aos gentios, de acordo com sua predição. Os clérigos da apostasia imitaram seus predecessores judeus quando convocaram o poder civil para derramar por eles o sangue dos mártires. Os laços em que Jesus era agora levado diferiam daqueles em que ele foi levado a Anás. Eram aqueles laços especiais que marcavam ser a vontade de seus perseguidores que ele fosse crucificado. Então notamos que Jesus foi morto por seus próprios compatriotas em seu verdadeiro caráter como Filho de Deus e pelos romanos como Rei dos judeus. Os verdadeiros laços que prendiam Jesus eram aqueles de seu maravilhoso amor ao homem. Outros laços não poderiam tê-lo prendido. Ele se deixou prender para que o homem pudesse ser solto das amarras do pecado. Assim também pelas suas pisaduras fomos sarados. Quando Judas veio até eles dizendo: "O que vocês me darão e eu o entregarei a vocês?" Eles pagaram o preço do sangue e estavam determinados a derramá-lo. Se os anciãos de Jezreel, para agradar Jezabel, assassinaram Nabote, isso também é responsabilidade de Acabe. 1 Reis 21, 19. Aqueles que traem a Cristo e se justificam são piores que Judas. Os perversos encorajam os homens ao crime e os abandonam após seu pecado. A fria vilania dos sacerdotes e anciãos dá testemunho da injustiça com que trataram Cristo. E os principais sacerdotes tomaram as moedas de prata e disseram: "Não é lícito colocá-las no cofre." A máxima escrupulosidade cerimonial. Provavelmente eles tinham tirado o dinheiro do cofre para pagar o preço do sangue, Mateus 23, 24. E agora eles estavam com medo de profanar o templo com dinheiro de sangue, enquanto implacavelmente profanavam suas consciências com sangue inocente. Homens são frequentemente escrupulosos sobre ninharias. Alguns pensam que Judas foi parcialmente induzido a trair seu mestre pela expectativa de que, como Messias, ele não poderia sofrer a morte e que ele se livraria dos governantes como havia feito antes. Ele poderia, portanto, ter calculado que, neste caso, Cristo teria a honra, os judeus teriam a vergonha e ele teria o dinheiro. Estão enganados aqueles que imaginam que Cristo fará seus milagres pelo interesse do egoísmo.
Mas as ações não devem ser estimadas por suas consequências, mas por sua relação com a lei de Deus. Quão diferente a prata parecia ao traidor antes e depois de sua transgressão. Ele recebeu o preço do sangue inocente. Aquilo que é mal obtido traz tristeza ao que obtém. Jó capítulo 20, versículo 12 ao 15. Assim como Judas foi movido pela avareza em seu pecado, assim ele foi possuído pelo desespero em seu arrependimento. O remorso, aguçado pelo senso de desprezo e aversão nos homens bons, se torna algo insuportável. O arrependimento de Judas foi o dos condenados no julgamento, quando a porta da misericórdia é fechada. Há pouca razão para a gente crer que o arrependimento de Judas foi mais do que o remorso de uma consciência culpada. Se ele tivesse devolvido o dinheiro antes de ter traído a Cristo, se ele tivesse ido a Cristo ou mesmo aos discípulos de Cristo em sua angústia, ele poderia ter obtido algum alívio. O diabo, com a ajuda dos sacerdotes, levou Judas ao desespero. Alguém pode conhecer seu pecado, se arrepender, se confessar, fazer restituição e ainda assim ser como Judas. Até que ponto, meus queridos, a religiosidade exterior pode nos afastar do verdadeiro arrependimento e de uma verdadeira transformação interior? Será que reconhecemos o valor do sacrifício de Cristo ou como Judas tratamos o Filho de Deus por um preço insignificante? Vem orar comigo para a gente encerrar mais um episódio. E depois da oração, a gente vai encerrar e voltamos no próximo, tá bom? Juntinhos, eu te aguardo lá, sem falta. Vamos orar? Ó Senhor, que jamais sejamos como os que trocam a Tua verdade por ganhos momentâneos e vazios. Ajuda-nos a ter um coração sincero e contrito, capaz de Te buscar na dor, na queda, no arrependimento, que possamos reconhecer a magnitude do Teu amor refletindo em nossas vidas. Livra-nos do remorso sem redenção e guia-nos ao arrependimento que traz a vida. Amém, amém e amém. Louvado seja o nome de Jesus.